sou Lígia Facione. E eu sou Cláudio Vilar. E nós estamos no Berlin Tech Talks. E hoje nós vamos falar sobre... Blockchain. Então, Claudinho, vamos falar aqui um pouquinho sobre o que vem a ser esse tal de blockchain que um monte de gente fala. Bom, esse negócio surgiu em 2008, quando um sujeito que usou o nome de Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se esse é o nome dele, quem que ele é, se ele existe. Se ele existe de verdade. Ele deve existir de verdade, né? Mas não sei. E ele publicou um artigo numa revista dizendo que o artigo se chamava Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, onde ele descrevia um algoritmo que possibilitava que se fizesse transações de maneira distribuída e descentralizada na nuvem e que fossem extremamente confiáveis e que fossem o tal do peer-to-peer, que fossem entre duas pessoas sem intermediários. Então, em 2009 foi lançado o código aberto para que as pessoas pudessem usar e aí virou uma febre, porque é um sistema muito confiável, assim, como ele é peer-to-peer, ele não tem intermediários e ele tem um cálculo das hashes, né, que são tipo chaves, né, as assinaturas, as chaves, que torna esse método muito confiável. Você quer falar um pouquinho mais? O blockchain em si, né, o que o Satoshi falou, ou escreveu, na verdade são duas coisas diferentes. A primeira parte é o blockchain especificamente, que é como calcular seguramente essas hashes, essas assinaturas, e como garantir que a cada vez que você tem um novo bloco, né, nessa cadeia, você tem um timestamp, né, de quando aconteceu essa transação, os dados que você pode colocar dentro dessa caixinha e a relação entre essas transações, como se fosse um registro de todas as coisas que aconteceram. E que ninguém pode alterar, né? Depois que você colocou o carimbo do tempo ali, ninguém mais pode mexer naquilo. Né? Exatamente, como se a gente pegasse todos os documentos que a gente tem no nosso computador e assinasse um valor a esse documento 1, 2, 3 e 4, e ninguém pode mudar esse nome, e ele é gerado, e o nome desse documento guarda mais informação do que isso. Então ele guarda o documento e todo o histórico de transação daquele documento. Quem salvou aquele documento, quem adicionou palavras a esse documento, e cria realmente uma cadeia de chaves ou hashes que trazem toda essa informação. E isso é muito bacana, né? Porque o Bitcoin, que é essa moeda virtual, é apenas uma das aplicações do blockchain. Exatamente. Né? Então tem várias... Imagina qual que é o problema que se quer resolver. Todas as transações que a gente faz de documento a gente pode chamar dinheiro também é documento. Exato. Então tudo que a gente troca de informação pela internet, digamos, e a gente precisa ter uma confiabilidade que essa informação chegue sem nenhuma distorção, sem que nada for perdido e nada seja alterado. E a gente agora tem um sistema que funciona, que dá para confiar, né? Então, tem o Bitcoin, e o Bitcoin é uma coisa que já está sendo bastante bem usada, né? Eu fiz um trabalho de ilustração para uma editora britânica, e quando o editor foi me pagar, ele perguntou se eu queria usar ou o PayPal ou o Bitcoin. Que é muito doido isso. Muito doido, porque eu não tenho uma conta. Como é que seria? Eu tenho que ter uma conta para receber em Bitcoin, né? Você geralmente essas carteiras, e as carteiras que você tem um provider, né? Um provedor do Bitcoin, da moeda que você tem. E a partir disso você pode fazer uma conta bancária em Bitcoin. Exatamente. E a partir disso você consegue manipular dinheiro e tudo mais. É muito legal isso aí, mas eu recebi pelo PayPal. mais seguro. Olha, você pode ter uma carteira de Bitcoin não necessariamente online. Você pode ter uma carteira de Bitcoin no seu computador. Exatamente. Que aí você, você guarda no seu HD o dinheiro que você recebeu. Só que o problema é se você perder HD, né? Porque justamente a especificidade é que não tem um intermediário, né? Não tem um banco para separar você de quem te pagou. Para garantir que aquilo... a garantia tá no método, né? Exatamente. E tem uma lenda de um cara que comprou, eu não lembro o valor, não sei se era 60 ou 600 bitcoins, logo no comecinho, assim... E aí valorizou pra caramba e ele foi procurar no lixão depois, o HD que ele jogou fora. Ai, meu Deus! E ele achou?
Não lembro. E aí se perdeu para sempre, né? Isso. Se perdeu. E a grande sacada é que o Bitcoin tem um número finito, né? Porque depende do número de dígitos que o algoritmo consegue calcular. A quantidade de bits que suporta aqui. E aí agora aquele dinheiro foi como se tivesse queimado as cédulas, né? Exatamente. Não tem mais como recuperar. Esse é o grande impasse, né? No caso do dinheiro, o quão confiável é repassar essa responsabilidade para uma pessoa física, né? Onde todas as transações são feitas pessoa física a pessoa física diretamente, mas hoje com o banco que você tem, você manda o dinheiro e a responsabilidade Ele assume o risco, né? Alguém está assumindo o risco do teu dinheiro por você. Exatamente. E isso em outras coisas também, né? E isso é uma coisa interessante, porque uma das aplicações aqui, porque Bitcoin foi a primeira aplicação do blockchain, porque o artigo que deu origem à série e ao método tinha essa aplicação de criar um dinheiro virtual para que as pessoas pudessem fazer transações. Mas tem uma série de outras aplicações que estão aparecendo. Por exemplo, prontuários médicos compartilhados. Se o sistema de saúde todo centralizasse justamente descentralizasse os documentos a respeito da saúde de uma pessoa, todos os exames, e você pudesse ir lá buscar naquela nuvem quais eram os exames que me interessavam. Exatamente. Isso é uma coisa importante, mas se eu tiver peer-to-peer e um médico pega e joga o HD dele fora, o que acontece? Alguém vai ter que salvar para você. Pois é. E já vem de novo de quem é a responsabilidade, né? Então, tem para tudo, né? Documentos, certidões de... Cartórios, né? Os cartórios estão para utilizar isso, porque, imagina, você pode autenticar um documento à distância sem... E tem documentos que realmente não tem o lifetime, né? O tempo de vida dele também não é prolongado. Sei lá, no Brasil tem certidões negativas. Sim, só valem por 3 meses, coisas documentos assim. Policiais que são realmente ultra privados, né? Ela tem um estado... secreto, né? Tem informações secretas suas. Mas assim, essa questão de manter por uma eternidade o documento, você não precisa, né? Então algumas, e é o que basicamente outras empresas estão vendo, de como aplicar o conceito de enviar um documento ou manter um documento num histórico relativamente público, mas que só você tem acesso de uma forma mais muito mais segura. É bastante mais segura, porque não tem como hackear isso aí, né? Mas assim... Isso é uma afirmação muito forte. É uma afirmação. Impossível é uma coisa finito, é computacionalmente definido, então... Eu aprendi na minha graduação que impossível não existe, é tudo uma questão de tempo e dinheiro. A gente nunca tem tempo nem dinheiro suficiente, mas não existe impossível, exatamente, né? É verdade, então, claro que vai aparecer, mas já teve aí há um tempo atrás uma falha no algoritmo que foi descoberta, depois arrumaram, mas teve uma situação meio de estresse aí com o Bitcoin. E aí outra coisa, segurança de dados de uma maneira geral, o pessoal... Que lida com informações secretas, até a polícia. Exato, e direito, né, a parte de julgamentos e de propriedade intelectual, que daí não são tão voláteis assim os documentos, eles duram mais tempo, mas propriedade intelectual é uma coisa bem interessante. A administração pública, de uma maneira geral, não sei como foi, eu não consigo ver isso no Brasil, porque me parece assim um meio... Olha, eu não sei se é muito distante, tipo, alguns governos, eu não sei nada de detalhes, então se alguém que é dessas empresas... Gente, a gente não é especialista em Bitcoin, isso não é uma aula, isso é um bate-papo, então se a gente falar alguma coisa errada, corrige, por favor, aí nos comentários, tá bom? Mas na questão de administração pública, algumas empresas, grandes empresas já têm... vamos dizer assim, serviços ou produtos de blockchain, assim como a IBM, a Microsoft, eles têm produtos já para blockchain, a Amazon, e todas essas empresas têm algum tipo de contrato público. Contrato com... E elas, na verdade, fornecem um serviço de blockchain para quem quiser usar. Exato. Né? E essas coisas são gerais, né? Eu não sei se é mais uma questão de interesse de cada governo. Eu sei que o governo do Rio é um dos maiores usuários, vamos dizer assim, de produtos de inteligência artificial. Toda a parte de Watson, vamos dizer assim, da IBM.
E Governo do Rio, quem diria? é um dos mais modernos, vamos dizer assim, em termos de tecnologia, e um dos maiores provedores é a IBM. Tem vários vídeos na internet sobre as operações deles. A IBM tinha um esquema anos atrás que era Smart Cities, alguma coisa Exato. assim. Mas eu sempre fiquei com a impressão que Tallinn, na Estônia, era a capital mais... Em termos de capital, pode até ser, mas talvez o cálculo do que é mais... também o critério, o que é mais... Mas eu não diria que seria uma coisa tão distante, vamos dizer assim, no Brasil, de ter um governo, pelo menos nas principais cidades como São Paulo, Rio de Janeiro. Já estão usando. Já faz parte da nossa realidade. E vários testes para isso. Muito interessante isso. E aí, só para terminar, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e mais de 80% dos profissionais da área financeira esperam trabalhar com blockchain até 2020, daqui o ano que vem. É mesmo, né? Já é o ano que vem. Então, assim, é um negócio que já faz parte da nossa vida, mas muita gente ouve a palavra blockchain e não faz ideia do que seja, né? E aí, resumindo, é um método de compartilhamento, de troca de transações, na verdade, de informações que podem ser dinheiro, documento, ou sei lá o que for, de uma maneira descentralizada, distribuída e segura. E eu acho que, em termos financeiros e tudo mais, eu já tenho vários amigos que usam no vocabulário Usam também. no Bitcoin. Usam Bitcoin, que compram, que investem em Bitcoin, que tem várias moedas e tudo mais. Então eu acho que se já está chegando vamos dizer assim, na massa... eu vi em Viena uma loja que vendia Bitcoin. Se já está chegando na massa, imagina os profissionais de economia. Eles já estão na vanguarda. Então, com certeza, eles devem... 2020 é bem plausível. Pois é, daqui a pouco a gente vai ter esse canal milionário, a gente vai estar ganhando muitos bitcoins. Só cortou meu risos. O resto foi tudo. Ah, tá. Então agora é só pedir Só pedir like agora? Só me diga diga like? Chuva de like. Galera. Então fala quando? Já tá gravando. Ai, que medo! Então, gente, até semana que vem. E aí, Deem seus likes, comentem, se tiver qualquer pergunta ou dúvida, vontade, sugestão para próximos programas. Tem o lance do sininho também, não tem? Aperta o sininho para ficar sempre alerta do que a gente coloca no canal. E até semana que vem. Se cuidem. Tchau.